Bem-vindos ao Debate. Hoje, nossa análise mergulha na Epístola aos Gálatas, um texto assim vibrante e bastante combativo do apóstolo Paulo. Vamos nos concentrar numa declaração um tanto enigmática, mas muito poderosa, lá perto do fim da carta, onde Paulo afirma carregar as marcas do Senhor Jesus. Essa declaração não surge do nada, né? Ela está em meio a um conflito bem acirrado com oponentes que a gente costuma chamar de judaizantes, que insistiam que os cristãos não judeus precisavam adotar práticas da lei mosaica, tipo a circuncisão, para serem, vamos dizer assim, plenamente aceitos. Exatamente. E a questão que vai guiar a nossa conversa aqui, extraída da própria análise do texto de Gálatas, é basicamente esta: qual o verdadeiro significado e a implicação dessas marcas do Senhor Jesus que Paulo menciona lá em Gálatas 6, versículo 17? Seriam elas primariamente as cicatrizes físicas, mesmo resultado da perseguição que ele sofreu por causa da fé? Ou será que elas apontam de forma mais fundamental para uma realidade espiritual, uma identificação mais profunda com Cristo e com a tal nova criação que deliberadamente contrasta e até supera rituais como a circuncisão? Olha, eu vou defender aqui a perspectiva de que as marcas são, sim, fundamentalmente os sinais físicos do sofrimento de Paulo. Quer dizer, essas cicatrizes funcionam como uma autenticação poderosa do apostolado dele e da mensagem centrada na cruz, sabe? Bem em oposição direta àqueles que buscavam evitar a perseguição a qualquer custo. Por outro lado, eu vou argumentar que, embora a experiência física do sofrimento não possa ser descartada de jeito nenhum, o significado primário e mais profundo dessas marcas é simbólico e teológico. Elas representam a identificação total de Paulo com Cristo, a sua morte para os valores do mundo e a vivência da nova criação. E essa é uma realidade que, no fim das contas, torna irrelevantes marcas ou rituais físicos como a circuncisão. Certo, permitam-me então expor meu ponto. Eu considero que as marcas mencionadas em Gálatas 6,17, a palavra grega que é estigmata, se referem, antes de mais nada, a evidências físicas. São as cicatrizes, os vergões, os sinais deixados no corpo de Paulo pelas inúmeras perseguições e sofrimentos que ele enfrentou. E isso por causa da pregação do Evangelho. E não qualquer evangelho, mas especificamente a mensagem da cruz, que era, pedra de tropeço para muitos. O próprio texto estabelece um contraste direto, fortíssimo, com os tais judaizantes. Veja o que Paulo diz em Gálatas 6,12. Eles impõem a circuncisão somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, as marcas de Paulo são a prova viva do exato oposto, certo? Ele carrega no corpo as consequências de não ter fugido dessa perseguição. Ele se gloriava, como afirma categoricamente lá em 6,14, somente na cruz de Cristo. Essas marcas físicas são a evidência tangível dessa identificação radical e do preço que ele pagou por ela. Embora Gálatas não detalhe esses sofrimentos, o contexto da vida de Paulo, que a gente conhece por outras cartas, como 2 Coríntios 11, açoites, prisões, apedrejamentos, naufrágios, nos dá uma imagem clara do que essas marcas poderiam ser. Eram literalmente as insígnias de um soldado leal, carregando as marcas de seu senhor em batalha. Essas cicatrizes validavam a mensagem dele e o apostolado de forma concreta, desmascarando a superficialidade daqueles que só buscavam boa aparência na carne, como o versículo 12 ironiza. Entendo perfeitamente a força desse argumento, sim, especialmente o contraste com o versículo 12. Faz sentido. No entanto, eu vejo a questão por um ângulo um pouco diferente. Embora eu não negue que Paulo sofreu fisicamente, claro, e que essas marcas pudessem incluir cicatrizes, eu creio que a ênfase principal e o significado mais profundo residem no plano simbólico e teológico. Para mim, essas marcas representam a transformação radical que é operada pela união com Cristo. Elas simbolizam a morte de Paulo para o sistema de valores do mundo e a sua incorporação na nova criação. Este, e não a circuncisão, é o verdadeiro distintivo do povo de Deus na nova aliança, sabe? O contexto imediato parece apoiar isso de forma bem decisiva. O versículo 17
que menciona as marcas, ele vem logo após o clímax teológico do capítulo, lá em 6,15. Porque nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A meu ver, as marcas devem ser lidas à luz dessa declaração fundamental. Elas são como que o selo dessa nova identidade. Além disso, a própria identificação de Paulo com a cruz, no versículo 14, não é apenas sobre sofrimento, mas sobre uma crucificação mútua, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. As marcas, então, simbolizam essa separação radical, essa pertença exclusiva a Cristo que redefine tudo. Enquanto os oponentes se gloriavam na carne, 6,13, buscando validação em rituais externos, as marcas de Paulo apontam para a glória na cruz, 6,14. Um princípio espiritual que subverte a lógica da carne. A identidade autêntica do cristão, portanto, não está em sinais exteriores, mas na transformação interior, o ser nova criatura que brota da graça de Cristo, como Paulo conclui em 6,18. As marcas testemunham essa realidade interior fundamental. Você traz um ponto importante sobre o contexto teológico, sim. Mas vamos aprofundar um pouco o nosso primeiro ponto de tensão, o contraste direto com a circuncisão e os motivos dos judaizantes. Gálatas 6,12 é incrivelmente direto, como eu mencionei. A motivação deles era explicitamente não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles promoviam um sinal físico, a circuncisão, como uma forma de conformidade, talvez para aplacar tanto autoridades judaicas quanto romanas, evitando assim o sofrimento e a marginalização que a fé cristã frequentemente trazia, né? As estigmatas de Paulo nesse contexto funcionam como um contraponto absoluto. Elas são a consequência física visível de ele ter abraçado a cruz e suas implicações sem recuar. Não é só uma diferença de sinais, mas uma diferença radical de postura e motivação. Eles buscam o sinal para evitar o custo da cruz. Paulo carrega os sinais resultantes desse custo por fidelidade inabalável. Você não acha que essa oposição tão concreta, quase física mesmo, entre a marca da conformidade e circuncisão para evitar perseguição e as marcas da fidelidade, cicatrizes por causa da cruz, fortalece a interpretação das marcas de Paulo como primariamente físicas? Entendo. Entendo sua linha de raciocínio ao enfatizar o contraste físico, e ele certamente está presente, não dá para negar. Mas insisto que esse contraste opera num nível ainda mais profundo. A circuncisão que os oponentes de Paulo exigiam não era apenas um ato físico, era um ato carregado de significado teológico e social distorcido, pelo menos na visão de Paulo. Ele diz em 6,13 que o objetivo deles era gloriar-se na vossa carne. Isso indica que a questão ia além da mera evitação do sofrimento físico. Tratava-se de buscar validação e status dentro de um sistema religioso e social baseado em obras e marcadores externos. Era uma questão de orgulho carnal, de pertencimento visível a um grupo que mantinha certas aparências, entende? As marcas de Paulo, em contraste, apontam para a glória na cruz, 6,14. A cruz, para Paulo, é o símbolo máximo da negação do orgulho humano, da autojustificação e da confiança na carne. Ela representa a suficiência total de Cristo e a morte para esse sistema de valores mundanos. Portanto, o contraste fundamental que Paulo estabelece não é simplesmente entre cicatriz A e cicatriz B, mas entre uma religiosidade externa, motivada pelo medo e pelo desejo de glória humana, na carne, e uma fé transformadora, centrada na graça e na cruz, que aceita o sofrimento como consequência da fidelidade a Cristo. As marcas testemunham essa segunda realidade, que é primariamente espiritual e relacional, mesmo que se manifeste fisicamente. Elas significam tipo assim: eu pertenço a Cristo e ao seu reino, e não a este mundo e seus sistemas de validação. Certo, mas essa pertença a Cristo e ao reino dele não é algo puramente abstrato, né? Ela se encarna na vida real, e é aí que entra o nosso segundo ponto de debate.
A relação das marcas com a nova criação mencionada em Gálatas 6,15. Você argumenta que as marcas derivam seu significado da nova criação, que é o conceito central. Eu concordo, a nova criação é absolutamente central na teologia de Paulo aqui, sem dúvida, mas eu diria que as marcas são a evidência concreta, quase um manifesto físico de que Paulo está vivendo essa realidade da nova criação em meio à hostilidade de um mundo ainda não redimido, um mundo crucificado para ele. A nova criação não é só uma doutrina, ela se manifesta numa vida que, por sua lealdade a Cristo, inevitavelmente entra em conflito com as estruturas e valores do presente século mau, como ele diz lá em Gálatas 1,4. As marcas são, nesse sentido, a prova da autenticidade dessa nova vida. Elas mostram que a fé de Paulo não é apenas uma convicção intelectual, mas uma realidade encarnada vivida até as últimas consequências, inclusive as dolorosas. Elas funcionam como um selo de que ele não apenas prega sobre a nova criação, mas a experimenta na própria carne, no confronto com o mundo. Não seriam, então, a manifestação tangível dessa nova ordem invadindo a antiga? É uma forma poderosa de colocar a questão, essa ideia das marcas como manifestação tangível da nova ordem. No entanto, eu volto ao ponto central do versículo 15. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo parece estar dizendo que, diante da realidade transformadora da nova criação em Cristo, todos os marcadores externos, sejam eles judaicos, circuncisão, ou gentios, incircuncisão, perdem seu valor distintivo fundamental. O que define a identidade do povo de Deus agora é essa transformação interior operada pelo Espírito. Nesse contexto, as marcas do Senhor Jesus, V17, não podem ser simplesmente mais um marcador físico, mesmo que resultante de sofrimento. Se fossem primariamente as cicatrizes físicas, Paulo não estaria correndo o risco de substituir um marcador externo, circuncisão, por outro, cicatrizes de perseguição. Quer dizer, parece um pouco contraditório, né? Eu creio que o significado mais profundo é que as marcas simbolizam a própria pertença a Cristo, que define a nova criação. Elas são o testemunho de que a identidade de Paulo está tão unida à de Cristo, incluindo o seu sofrimento. Sim, concordo que ele agora pertence a essa nova esfera, onde as antigas distinções não importam mais. As marcas não são importantes pelas cicatrizes em si, mas pelo que elas representam, a união com Cristo, a morte para o mundo e a vida na nova realidade espiritual que transcende e anula a importância dos rituais e status baseados na carne. Elas são o selo dessa identidade espiritual fundamental, em contraste direto com o foco dos judaizantes no sinal físico da circuncisão como definidor de identidade. Entendo o receio da substituição de marcadores, mas essa identidade espiritual precisa ser validada, especialmente no contexto polêmico de Gálatas, né? E isso nos leva ao nosso terceiro ponto, a validação apostólica e a natureza do testemunho cristão. Eu sustento que as marcas, interpretadas como sinais físicos de sofrimento, funcionam de maneira muito eficaz como um selo de autenticidade e autoridade para Paulo. Lembremos, ele está combatendo o que o texto sugere serem falsos mestres ou, no mínimo, oponentes que minavam sua autoridade e distorciam sua mensagem. Na cultura greco-romana da época, estigmata podiam ser marcas de propriedade em escravos ou até mesmo insígnias em soldados devotados. Ao reivindicar as marcas do Senhor Jesus, Paulo está se declarando de forma impactante propriedade de Cristo, um servo e soldado leal marcado pelo seu mestre. Isso cria um contraste. Paulo os acusa, lá em 6.13, de imporem a circuncisão, mas nem eles mesmos guardarem a lei. Ou seja, eles exigiam um sinal externo dos outros, mas a própria vida deles não correspondia nem mesmo àquilo que pregavam. As marcas de Paulo, pelo contrário, eram a prova irrefutável de sua identificação genuína e custosa com Cristo. Elas mostravam que a lealdade dele não era só palavra, mas uma realidade gravada no corpo. Isso não conferiria a ele uma autoridade muito mais convincente do que a dos seus detratores? Concordo que as marcas inegavelmente reforçam a autoridade de Paulo, sim. Mas discordo um pouco sobre qual é a fonte primária dessa autoridade e o que as marcas primariamente validam. Com todo o respeito, não me parece que as cicatrizes em si sejam a fonte principal da autoridade apostólica.
A autoridade de Paulo, como ele mesmo argumenta apaixonadamente ao longo de toda a carta, emana diretamente de Deus e de Cristo, Gálatas 1.1, né? E se baseia na fidelidade à mensagem do Evangelho da Graça, a justificação pela fé em Cristo, independentemente das obras da lei. A glória dele, como ele enfatiza em 6,14, não está nos seus sofrimentos ou nas suas marcas, mas unicamente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento e as marcas resultantes são, na verdade, uma consequência dessa fidelidade radical à mensagem da cruz, não a fonte da autoridade em si. O que as marcas validam, então, não é primariamente o sofrimento pelo sofrimento, mas a autenticidade da fé que o levou a sofrer. Elas simbolizam um testemunho cristão genuíno que não se baseia em rituais externos, como a circuncisão exigida pelos oponentes, nem mesmo na exibição de cicatrizes como mérito, mas na vivência de uma fé que transforma a pessoa por dentro, nova criatura, e que, por amor a Cristo e ao Evangelho, não recua diante do conflito com o mundo. Em última análise, como Paulo finaliza a carta no versículo 18, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sustenta tudo. A salvação, a nova vida, o ministério, a autoridade e até mesmo a capacidade de suportar as perseguições. A autoridade de Paulo vem dessa graça manifesta e da sua fidelidade inabalável à mensagem dessa graça. E as marcas são um testemunho poderoso disso. Bem, recapitulando minha posição então. As marcas do Senhor Jesus são, no seu sentido mais direto e contextual aqui em Gálatas, os sinais físicos, as cicatrizes que Paulo carregava devido a seus sofrimentos por Cristo. Elas funcionam como um testemunho contundente da sua união real e custosa com a cruz, servindo como uma refutação poderosa das motivações carnais e da hipocrisia dos oponentes judaizantes que buscavam evitar a perseguição. Essas marcas, portanto, validam de forma concreta e inegável a autenticidade da mensagem e do ministério apostólico de Paulo, selando a sua autoridade como servo fiel de Cristo. E eu reitero minha visão. Embora a dimensão física não seja totalmente excluída de forma alguma, o significado primário e teologicamente mais rico das marcas reside na sua capacidade simbólica. Elas representam a profunda realidade espiritual da morte para o mundo, a participação na nova criação inaugurada por Cristo e a centralidade da graça. Significam a verdadeira identidade do crente que transcende e torna obsoletos marcadores rituais como a circuncisão. As marcas, nesse sentido, redefinem o pertencimento ao povo de Deus não por sinais externos na carne, mas pela transformação interna operada pelo Espírito e pela identificação radical com a mensagem e a pessoa de Cristo Jesus, especialmente sua cruz. Fica evidente, que a expressão "as marcas do Senhor Jesus" é de uma densidade notável, aberta a interpretações que revelam diferentes facetas da experiência e da teologia de Paulo. Nossa discussão hoje espelha, de certa forma, a tensão central que permeia toda a carta aos Gálatas. Sim, com certeza. É a tensão perene entre, por um lado, uma fé autêntica que é vivida, confessada e muitas vezes sofrida, como a gente vê simbolizado nas marcas de Paulo, e, por outro lado, uma religiosidade que pode se tornar focada em rituais externos, em conformidade social e no desejo compreensível, mas perigoso, de evitar o custo inerente ao discipulado radical, como Paulo percebia na insistência dos seus oponentes pela circuncisão. A profundidade dessa questão, tão vividamente ancorada na experiência pessoal de Paulo e na sua extraordinária teologia da cruz, da nova criação e da graça, certamente nos convida a continuar explorando as riquezas do texto de Gálatas.